bem-vindo. Estamos iniciando mais uma edição do Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté, que você acompanha através dos canais 98 e 17 da NET e também através do nosso site camarataubaté.sp.gov.br. Lado esquerdo tem um link TV Câmara. Clica ali que você já está conectado com a gente. E você também pode participar, já que estamos fazendo ao vivo, pelo telefone 3625-9525 ou pelo nosso e-mail tv@camarataubaté.sp.gov.br. Hoje nós temos o prazer de receber aqui, eleito pela primeira vez, João Vidal, do PSB, com 2.484. Prazer, João Vidal, por estar aqui conosco na bancada. Está estreando, mas vai virar sócio. E também Antônio Mário Ortiz, que disputou a eleição majoritária para prefeito. Mais uma vez aqui conosco, um prazer recebê-lo, vereador Antônio Mário Ortiz e Luiz Carlos Batista, nosso assessor de comunicação aqui na Câmara Municipal de Taubaté. Eu quero primeiro, aliás, numa tônica do Conexão Popular, nós apresentarmos os candidatos que foram eleitos pela primeira vez, né? Muitos foram eleitos, mas já foram vereadores. Então eu queria perguntar para o Vidal, já agradecendo mais uma vez de antemão, que você se apresentasse. Você é técnico eletrônico, funcionário da CETEP, bacharel em Direito da Universidade de Taubaté, enfim. Conte o seu perfil ao nosso eleitor, o João. Olá, Miguel. Olá, Mário. Olá, Luiz Carlos. Aos 33 anos, eu com 14 ingressei como aprendiz na CESP, a antiga CESP, que hoje é CETEP. E tenho a função de técnico eletrônico lá. Porém, em 2002 para 2003, eu já vice-presidente de CIPA, ingressei na carreira sindical no Sindicato Eletricitário de São Paulo e fui seguindo uma trajetória nesse caminho sindical. Hoje estou na assessoria da presidência da União Geral dos Trabalhadores, que é a terceira maior central sindical do Brasil. Nesse meio tempo eu me formei em Direito pela Unital, fiz uma especialização em Políticas Públicas de Juventude na OIT na Itália. Ali me abriu portas no Conselho Nacional de Juventude, que é um órgão ligado à Presidência da República, e cheguei à vice-presidência do Conselho Nacional de Juventude. E acabo de terminar uma pós-graduação na Federal de Minas Gerais em Democracia Participativa. Eu gosto de dizer que eu quero trazer esses ensinamentos dessa pós-graduação para um mandato da Câmara. Resumidamente é isso, dessa minha trajetória política e de acadêmica e profissional. Muito bom. E o que ele pretende implantar nesse seu primeiro mandato na Câmara Municipal, nós vamos saber no decorrer do programa. Vereador Mário Ortiz, prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Eu queria que o senhor avaliasse inicialmente a sua participação na campanha majoritária, né? Se o senhor se sente até certo ponto decepcionado, porque foi a menor votação que o senhor teve em toda a sua história política, né? E o senhor pintou como finalista e acabou ficando em terceiro lugar. Prazer recebê-lo, vereador Mário Ortiz. Eu queria que o senhor fizesse explanasse como que o senhor resume essa campanha para prefeito. Não me sinto decepcionado, não. Foi uma participação legal, tivemos pouquíssimos recursos, pouco tempo de televisão, uma coligação pequena, mas assim mesmo deu para a gente disputar honestamente, discutir as questões que envolveram Taubaté, e eleição se ganha ou se perde. Perdeu. Tem uma justificativa, além do baixo recurso que o senhor citou de início? Eu acredito que justificativa você pode encontrar 1000, né? O fato teve menos votos que os que ganharam. Então, não tem que discutir muito isso. É uma escolha popular. A escolha se dá em função de critérios objetivos de momento. Eu creio que o recado maior que ficou naquele instante é que se queria não só uma renovação no poder municipal, mas uma renovação de pessoas. Pessoas que não tivessem passado ainda por cargo executivo, ou até nenhum cargo eletivo. Então, houve a votação e foi inquestionável. O resultado que obteve aí o candidato que ganhou a eleição foi quase 50% na primeira etapa e depois aí se aproximando dos 100 mil votos. Não há o que discutir. Luiz Carlos Batista, prazer recebê-lo aqui. Igualmente, Miguel Catra. Mário Ortiz, aproveitando que você está falando nessa eleição, o senhor já perdeu 3 eleições para prefeito, 2 eleições para deputado? Sim.
e ganhou uma para prefeito e uma para vereador. Quer dizer, teoricamente, um resultado negativo. Como é que o senhor vê a sua participação nesse tempo nas campanhas políticas desde 1996? Mesmo assim, o senhor considera positivo a sua participação? Eu acho que o resultado que a gente obteve foi quando teve mandato e fez um trabalho bom para a comunidade. Eu sinto que, tanto quanto prefeito quanto como vereador, o resultado foi bom. A gente Quer dizer, compensa essas derrotas? A derrota faz parte. É uma participação, faz né? parte. Você pode ganhar ou pode perder. A gente gostaria de ganhar sempre, mas nem sempre se ganha. Se fosse assim, o nosso querido Palmeiras estaria mal agora, não pode. Ele está mal. Ele está mal. João Vidal, para você, inicialmente, perguntar o seguinte. Você teve 2.484 votos, né? E de onde vieram esses votos? Foi Qual a base? Qual a base sua, quer dizer? E além de ser de uma geral, eu queria que você comentasse a sua participação no Facebook. O que o Facebook, as mídias sociais, trouxe de votos para você? Legal. Eu tenho um mapa dessa votação que eu tive, e ele não é um tanto quanto geográfico. Eu decidi ser candidato a vereador há 12 anos. Então, há 12 anos eu venho me preparando para isso. Então, pessoas que me conhecem há mais de 12 anos sabem dessa trajetória, sabem dessa busca que eu venho fazendo. Só para lembrar, ele teve, em 2008, 1.300 e poucos votos, 1.346 votos. Isso. Tive uma campanha preparada para 2004, o Mar até se lembra disso. Preparei toda uma campanha, mas como houve a redução de vagas, eu tirei o time de campo achando que não era viável naquele momento. Então, e passei por muitos espaços, e esses espaços sempre me viram como uma liderança política, acredito eu. Então, esses votos vieram pingando de várias partes da cidade. Eu tenho uma atuação destacada na Igreja Católica. Eu atuo já há bastante tempo, desde que me conheço por gente ali na Vila das Graças. Acho que ali tem um forte reduto eleitoral meu, na comunidade cristã e no próprio bairro. Tenho uma atuação já de quase 10 anos no movimento de cursilhos de cristandade, onde coordenei o núcleo de jovens por quase 2 anos, 2 anos e pouco. Eu acho que o movimento de cursilhos, que é um movimento muito forte, Taubaté também me rendeu alguns votos, tem muitos amigos lá que me ajudaram. E toda essa trajetória. A universidade, por exemplo, no primeiro ano de Direito, os professores, quando faziam aquelas tradicionais perguntas, o que você quer ser quando crescer, eu dizia que estava fazendo Direito para ser legislador. Então, acho que isso vai agregando valor ao nome, à proposta, e as pessoas, quando veem a candidatura, acho que já vêm naturalmente e tendem a votar. A questão do Facebook e das redes sociais, para mim, é como um valor. Hoje são ferramentas gratuitas à disposição do cidadão e também do mandatário. Eu não podia me furtar de me fazer presente nas redes sociais na campanha. É uma campanha limpa, uma campanha dinâmica, inteligente, que eu acredito muito, então utilizei das redes sociais. Não acredito que tenha sido o principal da minha campanha, aliás, acredito que não foi o principal força da minha campanha, mas ajudou bastante e eu quero continuar utilizando como forma de participação no mandato. Deixa eu fazer um adendo. Aliás, acho que eu estou diante de 2 candidatos que melhor usaram as redes sociais nessa campanha, né? A gente sempre viu alguma coisa postada do vereador Antônio Mário e também do João Vidal. Agregou o quanto o senhor esperava? A gente não esperava que a rede social decidisse a eleição, né, Miguel? Isso até porque já é comprovado que ela mais deprecia até o outro candidato do que acrescenta. O que é importante com a eleição é você passar alguma coisa que te interesse e principalmente ter agilidade para responder quando você é detonado, porque para isso ela serve, para detonar o candidato ela é ótima. Desconstrução, né? Ela funciona. Então, a gente procurou tomar cuidado com relação a isso, postamos tudo, o nosso programa de governo foi o primeiro a ser colocado na internet, à medida que ele foi sendo enriquecido, nós fomos complementando, mas o básico a gente já tinha colocado já quando do registro da candidatura, nós já colocamos na internet, e assim fomos trabalhando durante esse tempo. Eu acho que o futuro aqui no Brasil, já na próxima eleição municipal, vai ser fundamental o uso da internet para ganhar a eleição. Candidatos hoje já sabem usar redes sociais e agregou na sua campanha, na sua maneira de ver, João? Agregou.
Acredito que agregou sim. Eu vou me usar como parâmetro. Eu, como eleitor, os candidatos que eu busco votar, né? Deputados, candidatos para cima, governador, enfim. Eu sempre dou uma pesquisada neles, como eles se apresentam nas mídias sociais, que é onde ele pode estabelecer um contato direto. Desde que seja ele mesmo nas mídias sociais. Exatamente. E não a assessoria, né? Exatamente, é um critério. Agora, é uma faca de dois gumes, porque você se expõe ali. Então, se você não tiver coisas boas para expor, você vai se prejudicar. Então, um candidato, por exemplo, que não tem facilidade em escrever, enfim, não consegue, e também não tem essa veracidade e coloca assessoria para escrever, eu acho que pode se prejudicar. Então, não é fácil, é um desafio bem grande, o Mário disse bem, a agilidade e o dinamismo nas respostas, porque para cada elogio que você recebe ali, você recebe... Algumas pancadas. Algumas pancadas, exatamente. Então, é um desafio, mas não tem como voltar atrás. Tem que lançar a mão dele, utilizar. E é a principal forma de participação, de mandato participativo, acho que está na internet. Eu acho até que se aperfeiçoar na maneira em como se usa as redes sociais. Exato. Mas nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Conexão Popular volta em instantes. Hoje com o vereador eleito João Vidal, do PSB, e o vereador Antônio Mário Ortiz, do PSD. Voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular, hoje recebendo aqui Antônio Mário Ortiz, vereador, o vereador eleito também, João Vidal, do PSB. Nós temos uma pergunta aqui, inicial, do Marcelo do Carmo. Por favor, quando fizer a pergunta, coloque também de qual localidade, de qual bairro, né? Até para que a gente possa prestigiar. Marcelo é da imobiliária do centro. É da imobiliária. Vocês conhecem eu. A Marcelo Imóveis? Ô, Marcelo, um abraço. Marcelo do Carmo eu não o conhecia, mas Marcelo Imóveis eu conheço bem. Grande abraço, obrigado pela audiência. Ele diz aqui o seguinte: devido a essas investigações com o candidato a prefeito eleito, com o prefeito eleito Júnior, caso ele não possa assumir, né, é possível uma nova eleição? E se o candidato Mário Ortiz poderia sair novamente? Com a palavra. Olha, eu não trabalho com a hipótese de nova eleição, não. Não trabalha? Não trabalho. Pelo que eu tive o cuidado de ler a denúncia do Ministério Público, tem uma série de suposições nessa denúncia, poucos fatos mostrando um elo causal entre o que aconteceu em São Paulo e a efetiva ligação com a eleição de Taubaté. Eu não acredito que possa haver um julgamento rápido disso. O Ortiz Júnior, na última campanha, em vários momentos, ele colocou o seguinte, que era melhor deixar a justiça fazer o trabalho dela e se encontrasse alguma coisa que pudesse incriminar, o que ele não acreditaria, foi o que falou na época, ele iria se defender. Eu acredito que esse é um complexo um processo mais demorado que o do Peixoto, porque ele vai exigir que se ligue efetivamente causa e efeito. Se você tem uma denúncia em São Paulo que houve irregularidades e que o produto dessa irregularidade teria vindo para a eleição de Taubaté, você tem que provar isso. E eu achei as provas, que pelo menos da denúncia aí, ainda na fase de vamos provar. E a investigação do Ministério Público em nível local? O que você acha do que foi apresentado? Não tem exatamente uma colocação de, olha, tal recurso veio irregularmente para pagar tal conta. Isso eu não vi na denúncia. Então, eu acredito que ainda tem muito pano para manga. Portanto, eu não trabalho com hipótese de nova eleição a curto prazo, em hipótese alguma. Acho que não acontecerá. Agora, vereador, de uma forma didática, acontecendo a não posse do candidato, do prefeito eleito Ortiz Júnior, pela legislação, seria uma nova eleição? Com o segundo e terceiro colocados? Não, acho que não. Inclusive, o PSDB parece que pode lançar um candidato. O PSDB poderia lançar um candidato, o PSD outro candidato. O que você não pode fazer, pelo que eu entendi, é modificar as coligações. Certo. Mas dentro das coligações que disputarem a eleição, você pode até mudar candidato, se for o caso. Não há nenhuma exigência que sejam os mesmos candidatos.
Tá certo. Então está explicado aí, Marcelo. Mas eu acho que eu não respondi finalmente que ele queria saber. Se houvesse uma nova eleição, se eu seria candidato. Eu não acredito que haja, por isso não trabalho com essa hipótese. Mas se houver uma nova eleição, a gente senta e conversa. A coligação vai ter que conversar, ver quais são as condições de competitividade, mas isso eu não acredito que vai ocorrer, não. Mas você analisaria essa possibilidade? Analisaria, claro. Analisaria. Ô, João, você compôs a coligação de apoio ao Ortiz Júnior, né? E nos seus programas você diria novidade, vamos, né, trazer a coisa mais lícita para a campanha, para a política e tal. Como é que você vê essas investigações exatamente contra o cabeça de chapa da sua coligação, no caso o prefeito Ortiz Júnior? Como é que você está vendo toda essa investigação? Você acha que deixa uma macula? O que você acha? Eu acho que as investigações... Bom, primeiro que essas investigações, a justiça, já é uma prova de que a realidade está mudando, né? Então, vir o Ministério Público apresentar denúncia do prefeito que acaba de ser eleito prova que a justiça não é isenta. A justiça está trabalhando e está fazendo o seu papel. E para o candidato, eu acho que é uma excelente oportunidade de botar as cartas na mesa. Né? Então, um candidato que passa por uma investigação do Ministério Público, que a gente acaba de dizer que é sério, e passa por ela, e eu tenho bastante esperança e acredito que o Ortiz Júnior vai passar por ela sem maiores problemas, acho que é a oportunidade dele se mostrar como o candidato que nós votamos realmente, candidato limpo, candidato isento, sem problemas com a justiça, sem esses problemas que a própria denúncia o imputa. Eu acho que é uma oportunidade que ele tem. A justiça está aí para fazer o seu papel, assim como o candidato, o homem público, o eleito, está para exercer seu papel também e se colocar a serviço da justiça e apresentar a sua defesa e provar que não há problema. E o processo não é condenatório, né? É investigativo. Quer dizer, você pode provar não. Ele acaba sendo... ele tem pena, né? Porque se a investigação determinar que houve razão na denúncia, há o cancelamento dos votos. Isso sim, mas esse processo tramitando, ele não é condenatório, ele não está condenando o candidato. Ele está fazendo uma investigação para enquanto não houver uma decisão judicial, claro. Ou a inocência. Ele pede a condenação, né? Exatamente. É o juiz que vai decidir. Exatamente. Por ela, não. Luiz Carlos Batista. Eu quero voltar aqui com o Mário Ortiz, que já foi prefeito e é vereador, né? Está deixando a Câmara agora, no dia 31 de dezembro. Mas eu gostaria que ele traçasse um paralelo, se é que é possível, porque um é legislativo e outro é executivo, né? Quer dizer, como é que foi melhor ser prefeito, é melhor ser vereador, cada um tem a sua finalidade, a facilidade de ser prefeito, porque ele faz, né? O vereador já tem que pedir para fazer, tem que mais que fiscalizar os atos executivos. Que experiência que o senhor pode passar para a gente? Quer dizer, como é que o senhor vê as duas funções? São complementares, tanto que elas são previstas na lei, né, na Constituição brasileira. É a forma de gerir o país, você ter uma repartição de poderes entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Agora é um quarto poder, o Ministério Público, eu creio que é um quarto poder. Mas tirou o lugar da imprensa. A imprensa é o quinto agora. Mas o que é muito salutar, da minha maneira de ver. Mas eu diria para você o seguinte, eu aprendi muito na Câmara. Né? É diferente, você quando está com o Executivo, você tem a obrigação de resolver as questões que envolvem a comunidade em passo muito rápido. Às vezes você precisa ter conversações com a Câmara. Eu acho que hoje eu estou muito preparado para isso. Eu consegui aprender muito a parte da conversa, da negociação, da transigência, da tolerância, para que as coisas possam andar de uma maneira melhor. Acho que se eu tivesse sido eleito prefeito, eu seria o prefeito melhor do que fui da outra vez. Estaria muito mais preparado para essa questão de embate, de resolver as crises de uma maneira consistente, de uma maneira tranquila. Foi muito bom. Eu acho que a passagem que eu tive aqui pela Câmara foi ótima. Agora, são poderes completamente diferentes, como você falou. Eu não utilizei o meu cargo aqui de vereador para ser um vereador pedinte.
Eu não fiquei pedindo coisas para o prefeito. Eu fazia exclusivamente a fiscalização que era necessária e apontava problemas para ele resolver do jeito que ele achasse melhor. Eu nunca fui lá pedir uma audiência para ele. Durante os 4 anos eu não tive nenhum pedido de audiência para o prefeito. Toda a comunicação entre o meu mandato de vereador e o mandato dele foi feita formalmente, por papel, por requerimento. Propus alguns projetos de lei, poucos, porque eu acho que o Brasil tem lei demais, tanto que a grande maior parte das leis que a gente vota aqui, a gente acaba não vendo acontecer, porque não há como você pegar essa quantidade enorme de leis e colocar fiscais e colocar isso em execução de uma maneira competente, de uma maneira que você possa estar com visibilidade. Vai criando um arcabouço legal que é um emaranhado. Então, eu procurei fazer os projetos de lei que eu achasse que realmente pudessem contribuir para melhorar a gestão pública em Taubaté. Não fazer aí um monte de projetos, mas alguns que eu achei que eram mais interessantes para o município. Procurei respeitar a iniciativa, né? E tem alguns projetos que são de iniciativa do executivo. Quando eu era executivo, eu exigia que se respeitasse isso e procurei respeitar também agora, como vereador, fazendo os projetos que são da alçada do vereador. Eu acho que é isso. Não adianta você fazer um estoque de 50, 60 projetos de lei e depois vai ter uma eficácia relativa. Então, acho que a gente tem que procurar atuar no ponto certo, fiscalizar muito e dar satisfação à comunidade do que está acontecendo. O ponto alto da fiscalização nessa gestão foi exatamente aquele momento em que se apurou o envolvimento da Prefeitura na compra de medicamentos, no famoso caso A7, caso das bolsas de estudo, foi outro. Então, eu acho que aí a gente teve uma passagem que vai deixar uma marca positiva. Muito bom. O Luiz Carlos tem uma pergunta para fazer para o João Vidal. Vamos deixar mas o nosso tempo desse segundo bloco esgotou. A gente volta com o Luiz perguntando para o João Vidal no terceiro bloco. Até já. De volta, Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Luiz, a sua pergunta para o João Vidal é que é a primeira vez que ele participa do programa, ele não prendeu ainda, que ele não sabe. É bem-vindo à Conexão. Sua pergunta ao João Vidal, por favor. Vai ser por telefone celular? Ou foi uma mensagem que perguntou? Se ligar, não tem problema. Depois dessa administração pública, tem que desligar. Né? João Vidal, nós sabemos o que é democracia, o que é participação, né? Participação da sociedade, tudo. E você, logo na apresentação, disse que aprendeu, né, no seu curso de pós-graduação, essa democracia participativa. Tem alguma coisa diferente dessa democracia participativa que a gente conhece? O que você pretende trazer de novo para a Câmara no desenvolvimento da sua atividade legislativa? Obrigado pela pergunta, Luiz. De fato, de novo, do que a gente vê no campo da teoria, não existe tanta coisas novas. A necessidade é de se aplicar as ferramentas da democracia participativa que existem, que, de certa forma, é um pouco novo para Taubaté. Então, por exemplo, fortalecimento da política de conselhos de políticas públicas municipais. Uma nova formatação desses conselhos, uma nova forma de o executivo tratar com esses conselhos, bem como o legislativo tratar com esses conselhos, é uma maneira, ao meu ver, eficaz de participação. Uma maior divulgação, uma maior participação da população no portal da transparência. Então, é uma maneira que você consegue, como vereador, ao meu ver, e vamos tentar fazer isso, fazer uma participação mais qualificada do ponto de vista da fiscalização. À medida que a população se qualifica nas cobranças, ela qualifica também o mandato do vereador aqui para exercer seu papel de fiscalizador dos atos da administração pública. Daí vem várias outras
teorias que nós aprendemos lá na pós-graduação em democracia participativa, que tem sido de fato, e com o advento aí das redes sociais, desse canal gratuito e eficaz de conhecimento, de informação, de acesso à informação, ela tem sido cada vez mais fundamental e cada vez mais uma cobrança mais latente dos mandatários com relação à transparência e participação. Então, essa inovação, por exemplo, a formação cidadã nas escolas, a gente tem que fazer com que os adolescentes, os jovens, cada vez mais estejam próximos das instâncias de poder da cidade. E isso, não tenho dúvida nenhuma, pode pautar o nosso desenvolvimento a partir de medidas transparentes, de medidas que atendam às demandas mais específicas da população e os anseios que estão aí, principalmente na cabeça dos jovens, né, que são os principais clientes desse desenvolvimento, ao meu ver. Vereador, o senhor fez duras críticas no primeiro turno à campanha vultuosa do candidato do PSDB, do Ortiz Júnior, também do candidato Isaac, e no segundo turno o senhor optou, acho que até de forma isolada da sua bancada, porque a vereadora Poliana se manteve neutra, né, que era... Da minha coligação. Da sua coligação, exatamente. Minha bancada sou eu mesmo. Sem dúvida. E o senhor acabou apoiando o Júnior Ortiz. Por quê? Segundo, com o apoio, foi definido algum tipo de participação no governo próximo, seja na esfera municipal ou estadual? Não teve nenhuma combinação de cargo. O que a gente procurou analisar para o segundo turno é a capacitação de cada candidato para fazer uma boa gestão para o Taubaté e identidade em programas de governo. O nosso programa de governo era muito próximo ao do candidato Ortiz Júnior, tanto que várias vezes eu coloquei que ele estava plagiando um pouco o que a gente tinha feito durante o tempo que fomos prefeito há 15 anos atrás. Então, isso, evidentemente, cria uma aproximação de ideias entre a nossa candidatura e a candidatura tucana. Agora, fazer aí uma coligação em torno de cargos não seria interessante, nem para mim, nem para ele. Acho que esse tipo de política não pode mais imperar, né? O que a gente tem que estar aguardando o Ortiz Júnior agora é fazer a sua equipe de governo, fazer um bom governo, e a gente espera ver alguns desses projetos que a gente considera prioritários, que estavam nos 2 planos de governo, em ação. Essa é a minha expectativa. Eu hoje trabalho com a hipótese muito provável de volta para a iniciativa privada. Né? Essa é a minha expectativa para o começo do ano que vem. Se o Júnior propuser alguma coisa, estuda, mas não tem nada combinado, nada que vai ser definido. Olha, foi feito um acordo lá atrás e por isso você vai ocupar tal passo. Não existe. Agora, uma última pergunta, daqui a pouco eu passo para o Luiz Carlos. Fosse o senhor o candidato com uma coligação de 13 partidos, depois mais 2 se agregam no segundo turno, há como não se beneficiar algum desses partidos na coligação numa composição de primeiro salão ou candidato? Quando você... Pode ser uma prática que não se use mais, ou que não se deva usar mais, mas como politicamente... Nós estamos falando coisas diferentes, Luiz Carlos. Uma coisa Miguel. É você negociar... Miguel. Uma coisa é você negociar para você apoiar mediante uma secretaria X. Outra é o prefeito que ganhar e buscar os valores que vão compor o seu governo dentro da sua coligação. Isso é mais do que natural. O que ele precisa ter a liberdade para escolher, dentre os partidos que o apoiaram, as pessoas certas para o lugar certo. Senão fica um secretariado capenga. Eu tive essa possibilidade. Quando me elegi prefeito, tinha uma gama bastante grande de partidos me apoiando, mas a gente escolheu na época, diretores, que seriam equivalentes a secretários hoje, dentro daqueles que a gente achava que pudesse fazer um melhor trabalho. Dentro, evidentemente, da coligação, e alguns até você vai buscar no mercado, são pessoas que são altamente capacitadas e que não estão em partido nenhum. Então, eu acredito que você tenha que fazer uma busca consciente, com liberdade, para você escolher aqueles que vão fazer um bom trabalho com você e permitir que a cidade avance no período de governo. Sem apadrinhamento. Aparelhamento não existe nisso, né? Porque se você
nomeia alguém por apadrinhamento e a pessoa vai mal, o responsável é o prefeito. Dentro do PSB, existe uma possibilidade de alguma pasta, de alguma secretaria? Já foi discutido isso? Até porque no PSB tem a vereadora mais votada da história de Taubaté. Olha, Miguel... E vem com uma base, com uma boa base de sustentação ao governo. Né? Exatamente. Antes pouco mais de um ano antes do início das eleições, né? Ou da eleição lá para agosto do ano passado, julho, haviam muitas reuniões do PSB, né? O PSB é um partido importante, mostrou nas urnas aí o crescimento, mostrou nas urnas a força política que ele está tendo cada vez maior. Foi o partido que mais cresceu no país, né? No Exatamente. país. Percentual No país. Então a gente dava essa tônica, né? Resgatava toda essa tônica nas reuniões do partido, da importância que o partido tinha, né? Já naquela época, a vereadora mulher mais votada de Taubaté, então presidente do partido, vindo com uma chapa interessante. Essa chapa veio e se confirmou como uma chapa importante, fez 3 vereadores. E o Júnior, o Ortiz Júnior, em algumas oportunidades, ele teve em algumas reuniões do nosso partido, sinalizou muito positivamente com relação à participação do PSB no governo. Não tem nenhuma negociação, pelo menos ao que eu saiba, né, de minha parte, como membro do partido, nenhuma negociação, nenhum compromisso mais direto com relação a cargos ou a espaço indefinido. Mas ele sempre se mostrou muito aberto e muito otimista, muito simpático a uma participação qualificada e interessante do PSB. Eu lembro até uma reunião que nós tivemos no Melão, né? Tinha toda a bancada do PSB, os 3 vereadores que agora foram eleitos estavam lá. Ele estava muito simpático ao partido, mas de minha parte não há essa conversa mais detalhada, mais pontual, de fato não existe. Eu acho que o PSB tem um case de gestão governamental muito bom, que a gente pode lançar a mão, né? Nós temos 6 governadores no Brasil, então tem muitas experiências por aí do PSB que a gente poderia trazer para Taubaté. O portal da transparência, por exemplo, é uma lei de um senador do PSB. Então aí já tem uma demonstração que é um partido que preza pela inovação e tem uma grande experiências boas de gestão. Tem uma grande referência que é o Eduardo Campos, né? Sim. Pois. Só para dar tempo rapidinho, para matar essa questão das redes sociais que o João falou, um meio de comunicação gratuito e eficaz, né? Que crítica você teria para você ver no dia a dia, principalmente da campanha, que houve, na minha opinião, um exagero de algumas críticas, né? Porque crítica não, houve um exagero de palavrões mesmo, de calão, né? Eu acho que crítica com relação à rede social. Sim, sim. Você disse que é um instrumento gratuito e eficaz, mas exatamente. Eu vejo como ainda está engatinhando, com muita coisa a melhorar, né? Muita participação deslumbrada, sei lá, muita crítica, muito xingamento, diria, né? Legal, eu acho que não é por aí. Não é por aí. Eu acho que, pelo menos, vou usar meu exemplo, eu procuro escrever ali o que eu posso falar para a pessoa, na frente dela ou para ela. Exatamente. E em público. O que eu falo para a pessoa entre 4 paredes, eu não vou expor ali. Uhum. Nem tampouco eu vou me omitir na pessoa e me esconder atrás do computador, atrás da segurança da minha casa para escrever o que quer que eu pense. Os jornais, as mídias oficiais, elas respondem por isso. Eu acho que a nova legislação que está em discussão no Congresso... Aprovada ontem. Eu acho que ela vem para resolver um pouco isso, porque é muito fácil a pessoa te caluniar ali na rede social, principalmente os mandatários, né, sofrem muito com isso, e se esconder e ficar... Usando um pseudônimo, usando fake, pseudônimo, né, exatamente, um fake. Eu acho que desqualifica a própria pessoa que usa. Então, pessoas que agem nesse sentido para mim, se eu vejo isso, se é direcionado a mim, por exemplo, não vou responder, porque eu acho que é uma desqualificação. Então, é esse parâmetro que eu procuro utilizar até nas minhas postagens. Bom, eu vou pôr aqui o que eu consigo tratar diretamente com a pessoa e que seja público.
Certamente você ainda não foi alvo dessas críticas pesadas, né? Porque você não tinha o poder, né? Agora, como se diz, agora você vai virar vidraça, pode ser alvo também dessas críticas. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo, daqui a pouquinho, quarto e último bloco do Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Até já. Muito bem, de volta, quarto, último bloco do Conexão Popular. Eu tenho uma pergunta a fazer para o ex-prefeito Antônio Mário, atualmente vereador. Olhando pela TV para ver se você está fazendo a pergunta direitinho. Tô. A gente aprende com o tempo. Transição de governo. Houve transição quando o senhor saiu da prefeitura e assumiu o Bernardo Ortiz. E o senhor acredita? Hoje muito se fala disso, de transição de governo, né? O que eu acho que é uma coisa salutar. Tem uma lei na casa, inclusive, que foi vetada pelo prefeito Roberto Peixoto. O que o senhor acha dessa questão de transição de governo? Houve na sua época? O senhor acredita que vai acontecer dessa vez? Quando eu assumi, não houve por falta de necessidade, né? Porque eu já fazia parte do governo, então eu tinha praticamente todas as informações na mão, não havia necessidade de fazer uma transição de governo. Quando eu saí, o meu sucessor não quis fazer a transição, embora eu tenha oferecido a ele isso. E dessa feita? Agora? De Peixoto para o Júnior, você acredita que transcorra normalmente? Eu acho que não vai ter transição nenhuma. Sem transição? Acho que a transição vai ser trocar o chefe do executivo. Eu acho que vai ter sim, por que não? Aliás, um ato impensado do prefeito vetar a lei, por quê? O argumento é que a iniciativa teria que sair do executivo. Mas toca o barco, faz a sua pergunta. Não, mas está certo. Se há, eu não sei se há o vice de iniciativa nesse caso, mas se houver, tem que vetar mesmo. Tem que vetar e aí o Mas é obrigatório, ele não está passando a transição do governo para o candidato, é para a população. Concordo com você, mas se há vice de iniciativa... Mas a legalidade é a legalidade, não tem jeito. É isso aí. É de interesse do município, não é de interesse de grupo, de nada. Pergunte. João Vidal, você fez a campanha com vários projetos, né? Promessas, propostas, sei lá como é que pode ser chamado isso, cada um chama de um jeito. Queria que você resumisse para a gente aqui o de mais importante, de inovador você tem para a próxima legislatura, dos seus projetos. Tá. Luiz, eu fui vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude. E lá eu participei diretamente, organizei as mobilizações em torno da aprovação da PEC da Juventude, hoje emenda 65. Circulei 2010 ali muito pelo Congresso Nacional e fiz reuniões com deputados, senadores, aprovamos a PEC, enfim. E nessas circuladas lá, fiquei muito íntimo do Congresso, eu vi o trânsito muito grande de prefeitos e vereadores. Muito grande. Então, sempre estava na sala de espera de algum senador, tinha um vereador, tinha um prefeito, tinha alguém ali. Eu me interessava por isso e muitos ali estavam levando propostas para suas cidades, levando emendas para suas cidades, prefeitos, né, os senadores, deputados recebiam muitos prefeitos lá. Eu nunca vi muito essa movimentação aqui por parte da atividade política em Taubaté. Nem do executivo, nem do legislativo. O executivo é mais comum, né? É mais comum. É mais comum. Mas eu nunca vi essa movimentação. Como eu tratei dessa política pública de juventude, também circulei em muitos ministérios. Teve um acontecimento, por exemplo, durante a gestão do Peixoto, que eu estava no Ministério do Trabalho e estavam fechando o orçamento de 2009, se não me engano. Tinha um Projovem Trabalhador, eu falei, tá tendo orçamento? Tá tendo orçamento, tá sobrando orçamento, inclusive. Eu pedi para que a pessoa responsável fizesse um estudo para Taubaté, ela fez um estudo inteiro e eu vim apresentar ao prefeito. Resumidamente, tive uma dificuldade muito grande de ser recebido e o negócio não andou e vinha uma verba para a cidade e tal. Então essa é uma linha, né? Buscar iniciativas utilizando o privilégio político do mandatário como vereador. Porque uma coisa é você chegar lá como vereador, outra coisa é chegar lá como um cidadão interessado. E outra vertente, né, é a vertente da participação. Eu quero
investir nesse lado participativo. Então, eu quero visitar os conselhos municipais, quero fomentar, fortalecer esses conselhos municipais, um diálogo, estabelecer um diálogo social eficaz na cidade, trazer as cabeças pensantes para pensar junto Taubaté e dar voz a essas pessoas. Então, acho que é um compromisso, um compromisso que eu assumi, é dar voz a essas instituições, a esses movimentos organizados. Então, é um compromisso que eu assumi com eles. E, basicamente, o ato de fiscalizar a administração pública, né? Ser o representante do povo ali com relação direta aos atos do administrador, do gestor público, da administração pública. Vou pegar um gancho aqui, dia 27 acontece na Câmara Municipal a audiência do Orçamento 2013. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para os dois, com relação ao remanejamento do prefeito para 2013. Está em 5%. Chegou-se a discutir, acho que implementado até 2% para o prefeito Roberto Peixoto num determinado ano. O senhor já foi prefeito, o senhor entra como vereador. O senhor provavelmente não votará o orçamento 2013, mas o senhor... Você garante isso? Eu garanto. Nos últimos 2 anos... Nos últimos 2 anos, votaram. Por um mês ele não deve votar. Pode ser que tenha votação em janeiro. Aí entra em recesso branco. Já ocorreu 2 vezes. Certeza. Um lapso. Isso, aliás, perigosíssimo. Aliás, retira, porque isso já aconteceu 2 ou 3 vezes. Né? Mas o senhor defende quanto de remanejamento? E o senhor também, eu gostaria de saber a resposta dos dois. Olha, eu acho que a margem de remanejamento de 5% está boa. Eu não vejo necessidade de passar para 10%, não. Agora, também não vai fazer mal nenhum se passar para 10. O que eu creio é que seria necessário, aí sim, uma discussão com o grupo do novo prefeito para saber algumas modificações que você pode fazer já no orçamento. Alguns remanejamentos que atendam ao interesse da próxima administração, justamente para não precisar ficar mandando toda hora aqui um projeto de lei autorizativo para fazer remanejamento. Isso trava, vereador? Isso trava um pouco a administração? Trava? As pessoas dizem, engessa? Normalmente não. Se você tiver preparado a peça orçamentária, não vai travar. Agora, você vai estar herdando uma peça orçamentária feita por outro prefeito com prioridades diferentes do que você vai atuar no ano seguinte. E nesse caso, especialmente, diametralmente oposta. Então, eu creio que seria de bom senso essa casa ouvir o novo prefeito e já propor aqui dentro da Câmara algumas emendas que proporcionem um pouco mais de tranquilidade para ele trabalhar. Agora, o remanejamento 5% ou 10% tá bom, não é problema. João Vidal. Eu vou nessa linha também. Eu acho que a peça fundamental para essa discussão é o prefeito. O prefeito tem que sinalizar aí o que ele pensa disso. Eu não vi declaração dele com relação a esse valor. Eu estou escutando um ex-prefeito, confesso não ter experiência com relação ainda ao remanejamento, a esse percentual de liberdade de atuação do prefeito sobre o orçamento. Então vou me deter a essa opinião. Acho que o prefeito tem que sinalizar para sua base aliada, para os vereadores que estão aí, para os vereadores que estão encerrando, porque ele que vai executar o orçamento, a peça orçamentária que foi feita pelo outro. Então, eu entendo até com uma declaração dessa que a atual composição da Câmara está simpática a ouvi-lo e tentar operar no sentido de facilitar o trabalho dele nesse primeiro e difícil ano que geralmente as administrações enfrentam. Está disposta a ouvir? Eu estou falando em meu nome. Não ascultei os demais companheiros, né? Mas eu acho que é de bom senso você não travar a administração. Né? Aquela ideia de você impor um poder ao outro, do mesmo jeito que o vereador não gosta de ser atrelado ao executivo, não tem cabimento ele tornar o executivo totalmente atrelado a ele. Tem que haver um equilíbrio. A margem de remanejamento de 5%, se o orçamento está bem feito, é razoável. Não precisa ser 10%, 15%, já foi 40%. 60%. 60%. Comigo. O seu tempo era 40%. Eu herdei, eu herdei. 60%. 40%. Bom, eu herdei 40%. As propostas e promessas de campanha são tantas que, de repente, não muda nada, é até um bom justificativo, né? Olha, não pude cumprir porque está aí o orçamento, foi o outro que fez. Né?
Explica, mas não justifica, né? Porque se você tem a oportunidade de fazer um remanejamento, você manda pedir remanejamento para a Câmara. Mas o que muda muito? Veja bem, você tem 25% para a educação, 15% para a saúde, não sei quantos por cento, 53% para o funcionalismo. Aí você sobra lá 6% para investimento, vai mudar muito o quê? O problema é que nos últimos orçamentos tem uma tese que até dentro do próprio setor você teria que pedir para a Câmara para remanejar. Aí eu acho um exagero. Entre 5 e 10, então, é a opinião. Muito bem. Bom, a última perguntinha aqui para o vereador Mário Ortiz. Hoje o programa está light, né? Está tranquilo, mas não tem véspera de feriado. Um octógono também. Não tem necessidade. O senhor já foi prefeito, é vereador. Que conselho o senhor dá para os novos vereadores que estão entrando aí? Não dou conselho. A gente tem que respeitar os novos vereadores que chegam. Eu acho que vai ter uma oxigenação na Câmara necessária, uma modificação, gente nova, isso é fundamental. O Executivo também vai passar por esse processo. Então, eu creio que Taubaté entra numa nova fase. Eu espero que todos sejam responsáveis e levem uma melhoria de vida da população. É isso que a gente espera, né? Essa conselho não existe, né? Cada um tem uma maneira de enxergar e cada um vai fazer aquilo que julgar correto para o município de Taubaté. Desejo boa sorte para todo mundo, boas intenções e colocar a cidade no lugar que ela merece. 2014 é um ano que o seduz, vereador? Não. Não? Não. Vai partir para a iniciativa privada, esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Não, em 2014, independente de qualquer rumo aí, não está no meu horizonte de planejamento. Isso não quer dizer que lá na frente a gente não mude ideia. Não dá para fazer. Isso eu já ouvi várias vezes. Não dá para falar dessa maneira categórica, mas eu acho que uma eleição para deputado, que seria o caso, não passa pela minha cabeça hoje. Também assumiu o GI em 2013, também não passa pela sua cabeça. Olha, a semana passada, vários colegas aqui me falaram que eu iria assumir um cargo na Prefeitura de Taubaté. Cada um colocou um. Eu estou falando do GI agora, né? O senhor é quase um super secretário. Falaram do GI, é verdade. Um outro falou do planejamento, um outro falou de Secretaria de Governo. O único que não falou nada, não me convidou para nenhum desses cargos, é quem tem o cargo na mão. Foi o prefeito. Então, essas especulações são normais. A gente está na política há muitos anos, tem aí um bom relacionamento com vereadores, tem um bom relacionamento até com o prefeito eleito, que a gente apoiou no segundo turno, e fica essa expectativa no ar, mas essa expectativa vai com muita gente, né? Então, nós não levamos muito a sério. Por enquanto, o que eu estou tendo em mente é realmente pavimentar uma estrada na iniciativa privada. Tá certo. O vereador Antônio Mário, agradeço. Agradeço também ao vereador eleito João Vidal. João Vidal, suas considerações finais, não aos seus eleitores, né? Como foi chamada a atenção aqui, mas para o nosso telespectador, para o munícipe da cidade de Taubaté. Já agradecendo a sua presença aqui. Tá, eu agradeço também a presença, agradeço aí a oportunidade de dividir a bancada aí com os nobres companheiros aí da cena política. Não aos eleitores, mas eu vou iniciar agradecendo aos meus eleitores. Quero essa primeira oportunidade que eu tenho de falar à TV Câmara, aos telespectadores, agradecer às pessoas que acreditaram e espero suprir as expectativas depositadas em mim no dia 7 de outubro, lá na urna. Eu vou certamente dar o meu melhor aqui na Câmara. Trabalhei muito para isso, busquei estar onde eu estou hoje e estou muito animado de fazer um bom trabalho. E nesse sentido, esperar aí esse ano, trabalhar nessas conversas da transição, nas conversas do orçamento, já participando, ainda que de maneira indireta, como um cidadão, um vereador eleito, mas um cidadão, para a gente garantir que o primeiro ano, que tende a ser um ano muito difícil para a administração, não seja tão difícil assim, que a gente consiga já iniciar algumas reformas, algumas reorganizações que Taubaté necessita para que entre numa agenda de fato de desenvolvimento. A cidade tem tudo para isso.
E eu tenho falado em repetidas vezes que a gente precisa reorganizar a atividade política e colocá-la a serviço do desenvolvimento econômico e social da cidade. Não é só o crescimento, nem tampouco só a sua assistência social. É desenvolver a cidade à medida que ela merece, como o próprio Miguel falou. Uma cidade importante dessa, uma cidade estratégica, está entre as 80 maiores cidades do Brasil, não pode ficar numa pauta de desenvolvimento tão retrógrada, uma pauta de desenvolvimento tão pequena e não à altura do que a cidade e seus cidadãos esperam. Contem comigo nesse sentido. A partir de 1º de janeiro, se Deus quiser, estaremos assumindo de fato e de direito essa missão de vereador, esse desafio de ser vereador na cidade que eu nasci, na cidade que eu amo, que é a cidade de Taubaté. Obrigado. Obrigado, vereador João Vidal. Bom trabalho, parabéns pela eleição. O vereador Antônio Mário só negou que ia ser secretário, negou que é para cargo na esfera estadual, negou que seja candidato. Não tem nenhum sentido. PSDB. O senhor apoiou o segundo turno candidato do Mas eu apoiei o candidato a prefeito de Taubaté. O Kassab vai ser ministro. E não é candidato em 2014. Mas não necessariamente pelo PSDB. Né? Aliás, sai noticiado hoje que o Gilberto Kassab, que é o grande líder do seu partido, já defende a reeleição da candidatura Dilma. O que o senhor acha disso? Rapidamente. Eu não vi. Não leu o jornal hoje? Não. O Kassab sendo ministeriável, inclusive. Mas eu acho que o caminho natural, a aproximação do PSD com o PT é grande. O que aconteceu no estado de São Paulo é que existia uma lealdade do prefeito Kassab com relação ao Serra. Né? E eu creio que o apoio se deu em função do candidato ter sido o Serra, senão teria sido o PT. Teria sido o PT. Mais alguma consideração? Tem 15 segundos, vereador. Não, eu só quero agradecer a todos. Talvez esse seja o último Conexão desse ano. Se no ano que vem vocês me chamarem, vocês me darão um grande prazer. Mas eu quero agradecer a todos pela confiança. Aqueles que votaram em mim para prefeito também, meu muito obrigado. Quero dar as boas-vindas para o João Marcos, que eu considero um quadro excepcional em Taubaté. Ele sabe disso, nós não estamos fazendo aqui média perante a população, temos um relacionamento muito bom há muitos anos. É uma pessoa que pode resolver muita coisa e colocar Taubaté num patamar na frente, ajudar a isso, que isso aconteça. E espero que os vereadores tenham um pouquinho de paciência, dê um tempo para o prefeito que vai assumir, porque a bagunça que ele vai encontrar é grande. Obrigado, vereador Antônio Mário Ortiz, do PSD. Luiz Carlos Batista. Vou ficar com saudade dele. Imagino. E você estava louco com o João Marcos. Você falando em público, assim, com esse arzinho assim de tristonho. Olha, eu vou até acreditar, cara. Esse olharzinho. Esse olharzinho. Miguel. Diga. Que o Palmeiras não caia para a segunda divisão, só isso que eu desejar, viu? Um milagre que a gente não está fazendo também. Vamos encerrando Conexão Popular. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima edição. Tchau.